Então, olha aí, minhas queridas. Então, hoje nós estamos prestando mais atenção, naqueles nossos irmãos, que a comunicação não é pelo som, mas é pelas imagens. É isso? Então, olha lá, Brasil Diverso, todas as vozes contam. Então, são os nossos irmãos surdos, que merecem todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Então, bom dia. Bom dia. Minhas irmãs, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Então, pelo menos esse momento, na sexta-feira, para depois de termos tantas atividades, lembrarmos de Jesus. Porque Jesus é o sol das nossas vidas, é o sol das nossas almas, é Ele que é o sol, não é? Jesus, quando nós paramos assim para pensar o quanto Ele está presente, não é? No nosso dia, o quanto Jesus significa para nós em termos de um amigo, um companheiro. Eu queria perguntar para vocês, se Jesus na vida de vocês é uma figura distante, longe, que vocês não lembram de chamar, ou se vocês já se acostumaram a trazer Jesus para junto de vocês, onde quer que vocês estejam. Se vocês já se acostumaram a conversar com Ele como se Ele estivesse ali do lado. Quem é que já conseguiu fazer isso na sua rotina, no dia a dia? Você? Quando você está fazendo uma comida, de vez em quando vem um problema, tu fica conversando, não é? Teu melhor amigo é Jesus. E vocês têm essa certeza de que Ele está ali do lado? Né? Como? Sempre está perto. É isso que é importante, porque a gente lembrar de Jesus só na hora difícil, só quando vem o problema, só quando aperta o sapato no nosso calo, aí é complicado, porque o que acontece, Quando nós queremos assim, vamos dizer assim, emagrecer, a gente tem que todos os dias lembrar na hora de comer que determinados alimentos não são bons, lembrar de fazer uma caminhada, não é? Um exercício, para que a gente possa perder lá 100 gramas a cada semana, em vez de ganhar 100 gramas por dia. É uma coisa que demora, até que isso fique na nossa mente como sendo um hábito. Hábito é uma coisa que a gente demora um pouco para adquirir. E do mesmo jeito que demora um pouquinho para adquirir, também depois que você adquiriu aquele hábito, que ele faz parte de você também não vai perder ele fácil. Então, lembrar de Jesus tem que ser um hábito. Mas nós não vamos, aqueles que ainda não conseguiram fazer isso, tem uma dificuldade, está alegre, seja o que for. Os espíritos superiores, eles vivem nesse estado, chama estado de prece. Essa relação com Deus, essa relação com Jesus.
Mas a gente não adquire isso da noite para o dia. Igual se habituar a fazer exercício, se habituar a comer bem, se habituar com várias coisas que são saudáveis. Assim como isso é algo que nós vamos aprendendo e temos que reforçar e todo dia, assim também a oração, o lembrar de Jesus, tem que ser um ritmo. Por isso que nós também criamos um ritmo com vocês. Vocês têm um ritmo para estar conosco, não tem? Tem o dia, tem a hora, não é? Nós somos assim. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração a Jesus. Quero saber se alguém de vocês quer vir aqui fazer uma oração para nós. Vem? Ninguém? Qualquer oração. Você vem? Então vem aqui. Fica aqui do meu ladinho. Faz uma oração. Bom dia. Bom dia a todos. Vou ficar em pé, né? E agradecer a Deus, né, pelas coisas boas que Deus tem me proporcionado todos os dias. Não sei muito orar, mas vamos lá. Né? Vou fechar os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Deus querido, venho te agradecer, Deus amado, por tudo aquilo que tu tem nos proporcionado, por cada um que sai das suas casas, meu Deus, para estar aqui, Pai, para vir brincar, curtir um pouco com as pessoas, conhecer novas pessoas, Senhor. Que Deus venha abençoar cada um, Pai, que saiu dos seus lares. Abençoa aquelas pessoas que estão precisando de Ti, aquelas que não têm Ti ainda no coração delas. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa essa princesa do Senhor que está aqui do meu lado. Que Deus venha capacitar cada vez mais ela, Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos fortalecer cada dia mais na Tua presença, Senhor amado. E eu te agradeço com as poucas orações, meu Pai, porque eu não sei muito falar, mas Deus, Ele sabe por mim. Mas eu venho agradecer a Deus por tudo, Senhor, e aqueles que estão de pé, orando contigo, agradecendo por cada palavra, meu Deus, que sai da boca deles, do coraçãozinho deles, Pai amado. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meu amor. Porque eu não sei muito, mas... Nossa, faz uma palestra. Amei. É assim que eu falo. Isso, a oração é algo que sai de dentro da gente. Não é nada que a gente vai decorar, não precisa decorar. Tá certo que Jesus nos ensinou uma oração, né? A oração do Pai Nosso, mas é porque naquele tempo, lá atrás, a gente ainda não tinha aprendido a orar, a falar tão lindo como essa maravilhosa aí, né? Princesa é você, viu? Então, nós vamos falar sobre uma orientação que Jesus deu para um dos seus discípulos, chamado Pedro. O Pedro, um dos seus apóstolos, né? Era um pescador. E Pedro, ele era igual a gente assim, ele era meio nervoso, sabe? Ele tinha, como é que se chama? Um estupim curto. Sabe o que é estupim curto? Já ouviu falar essa expressão? Estupim, sabe o que é o estupim? A gente sabe da expressão, mas não sabe o que é estupim, né? Ah, aquela pessoa estupim curto, ela explode fácil. Estupim é quando as primeiras bombas, né, que inventaram, sabe o que é uma bomba, um negócio que explode. Então, claro que você não podia ir lá e acender a bomba e ela explodir no seu rosto. Então, eles faziam, um estupim é tipo assim, um barbante, né, barbante. Aí colocava fogo aqui e saía correndo, então aquele estupim. O estupim tem que ser comprido, porque senão a bomba explode rápido. A pessoa que tem estupim curto é aquela que você falou, ela já explodiu, entendeu? Esquece estupim curto. Então, o Pedro era esse daí, desse modelo aí. Estupim curto. Tu falou A, ele já está falando B, C, D, né? Então, quantos de nós somos assim? E aí, Jesus começava a falar do perdão, Jesus começava a falar do amor, da paciência, da tolerância. E Pedro, ele disse, não é possível que a gente tenha que perdoar o tempo inteiro.
Aí ele falou, tá bom, Senhor, o Senhor está falando aí para nós que a gente tem que perdoar os nossos irmãos. Mas, Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Quantas? Porque tudo tem limite, Senhor. Deve ter sido mais ou menos assim a conversa, né? O que está escrito no Evangelho, né? É aquilo que os evangelistas escreveram. Então eles escreveram, mas evidente que isso foi uma conversa. Então aí Pedro pergunta assim, né? Quantas vezes que eu vou perdoar o meu irmão, Senhor? Será que eu vou perdoar 7 vezes? 7 vezes eu vou perdoar? Porque para ele perdoar 7 vezes era muito. Era demais da conta. Aí Jesus falou, Pedro, tá por fora. Não é 7 vezes. É 70 vezes 7 vezes. Gente, vocês sabem que número que é esse? 70 vezes. Quem aqui já aprendeu continha de vezes? Hã? Ou pouco. A gente faz uma conta rápida, né? A gente pensa que Jesus está falando 70 vezes 7 vezes. 7 vezes 7, 49. Aí você coloca mais um zero, porque é 70, deu 490. Né? Uma conta rápida. Então, aí Pedro já levou um choque. Meu Deus, em vez de 7 vezes, é 490 vezes. Mas não é esse número. Não é. Essa conta, 70 vezes 7 vezes, não é uma continha de vezes, aquela de multiplicação que a gente aprende na escola. Aí eu estava falando com um matemático, pessoa que estuda matemática e sabe muito mais que nós. Aí eu falei assim, o que significa essa fala de Jesus, 70 vezes 7 vezes? É 70 vezes 7? Ele falou, não é. É 70 elevado à 7ª potência. Eu falei, o que significa isso? Isso é uma coisa da matemática que a gente não entende. Aí ele falou assim, esse matemático, ele é meu filho. Ele é negócio de matemática, física, é com ele mesmo. Aí ele falou, mãe, esse número é um número que a gente chama número astronômico. Porque você imagina o que é número astronômico, né? Por exemplo, se eu falar assim, daqui no centro da cidade são 7 quilômetros. Isso é um número que a gente mais ou menos sabe, porque cada quilômetro tem 1000 metros, é isso? Acho que é, né? Enfim, é um número que a gente conhece. Agora, quando a gente fala assim, daqui na Lua, que número que é? Daqui no Sol. Então, vai ficando um número tão grande que a gente chama número astronômico, número usado para você medir as distâncias do espaço sideral, de uma estrela para outra, da Terra até não sei aonde. Falou, esse número que Jesus falou é um número astronômico. Por isso que é 70 vezes 70 vezes, olha lá, 70 vezes 7 vezes. Então, é o número 70 e tem um 7zinho em cima. Falei, e quanto que dá isso? Porque Jesus, né? Jesus é o governador do planeta. Jesus, ele se desloca da terra para o sol assim, ó, brincando, é ou não é? Jesus é um anjo, não é? Mas ele é muito mais que um anjo, ele é um arcanjo, ele está assim com Deus. A gente nem imagina como que é ir daqui na lua. Jesus vai brincando, né? Dá um passo e já está lá. Então ele usou essa medida que os homens naquele tempo acho que nem conheciam.
para que nós hoje soubéssemos tanto que temos que perdoar. E aí meu filho falou, isso aí dá 8 trilhões e quase 500 bilhões de vezes. Eu, meu Deus, o que são 8 trilhões? Nós nem imaginamos. Aí ele fez uma outra conta. Então, para a senhora entender melhor, mãe, eu vou lhe explicar. Se nós perdoarmos uma vez por minuto, para perdoar 70 vezes, 7 vezes, perdoando uma vez por minuto, nós demoraríamos 15 mil anos. Quem é aqui que vive 15 mil anos? Entenderam? E se a gente perdoar uma vez por segundo? São 15 milhões de anos, é mais ou menos isso. Eu nem lembro direito a coisa, porque eu falei, para. Então, esse perdão das ofensas, qual foi a conclusão, então, que eu cheguei? Que Jesus não estava falando de um número, de quantas vezes nós vamos perdoar. Jesus estava falando de um estado de alma, entenderam? É um estado, é um jeitão da gente não se ofender. Quem é que é o primeiro que sofre quando alguém o ofende? Se alguém me ofende, por exemplo, você vem e me ofende. Você nunca vai me ofender, que eu sei que você me ama, não é mentira. Mas lá um dia, né, olhou torto, ofendeu. Qual é a primeira pessoa que sofre? É aquele que foi ofendido, ele se magoa. O nosso coração dói, não dói? Fala a verdade. Agora, se nós conseguirmos entrar no estado de alma em que a gente não se ofenda, a pessoa falou, você vai para cá, veio para cá, né? Você desvia da ofensa, não presta atenção, não leva para casa. Quem é que ganhou com isso primeiro? Aquele que sofreu vamos dizer assim, a injúria, né? A ofensa. E que ele, deixa para lá. Deus cuida, isso é problema dele com a vida, de certo a pessoa está nervosa, não tomou café hoje. Falar em café, vocês tomaram café hoje? Comeram? Barriguinha cheia? Então tá bom. Deve ter bolo de aniversariante aqui, quem fez aniversário hoje? Teve bolo de aniversariante. Quem que fez aniversário hoje? Elas duas ali, ó. Ai, que bonitinha. Vocês duas aí? Hoje? Signo? Que signo? Libra, gente, meu signo. Eu sou do dia 11 de outubro. Quero bolo também. Libriana. Sabe que Libra é da 90, né? É ou não é? A Libra é o signo da harmonia. Diz que Allan Kardec, né, não acreditava em signo, mas eu acredito. Bom, gente, então parabéns a vocês. Que bom, mas eu cheguei atrasada, perdi o bolo. Então, quando nós não nos ofendemos, quem ganha somos nós. Mas isso é fácil? Isso é difícil. O que eu falei para vocês de nós treinarmos um hábito? Vai demorar para nós alguém falar alguma coisa meio torta em casa, filho, marido? Pense num problema. Deixa eu ver se tem homem aqui. Não. Pense no problema, marido, né? Fala a verdade, né? Esposa também, né? Mas assim, nós menos, né? Mas é que o homem, ele tem um jeito, né? Diferente de nós. Eles são mais... Como é que é? Isso mesmo. Meio horse. Vamos falar numa outra língua para ninguém entender.
Então, gente, se nós vamos desenvolvendo em nós esse hábito de desviarmos das agressões que nos chegam, alguém começa a tirar uma pedra, se a gente ficar se nós ficarmos na mira, se alguém te atira uma pedra, o ideal é que você se desvie. Se nós formos treinando isso, nós vamos ficando cada vez mais firmes no desvio da ofensa. Mas é claro que tem dia lá que nós não estamos muito bem, vamos nos ofender. E aí nós vamos procurar, nós mesmos, tirar essa mágoa do nosso coração. Porque a mágoa, sabe o que significa a palavra mágoa? Vocês estão aprendendo muita coisa hoje, né? Estupim, mágoa, número astronômico. Olha só, palestra espírita também é ciência, né? Sabe o que significa mágoa? Alguém sabe? Mágoa é aquilo que fica dentro do coração quando alguém machuca, fica aquela mágoa, você não consegue perdoar ela. Fica aquela mágoa dentro do coração. Que dói. Ó, eu tô com uma mágoa aqui, outra aqui, um monte aqui. Porque o meu coração estava tão cheio de mágoa que quase que ele parou. Sabia? E ele ainda continua. Ele dá, de vez em quando dá umas coisas aí. A mágoa vai dar consequência, né? A mágoa. Várias consequências, porque ela vai no coração, porque ela vai só ali acumulando. Né? Vai acumulando. Todo mundo tem mágoa, também tem pessoas arrogantes. Arrogante. Que não aceita aquilo que ele é. Isso. Aquilo que ele não é. Então, assim, Ó, você vai fazer uma palestra. então, assim, o que eu aprendi, hoje em dia, hoje as coisas que eu aprendi. Eu aprendi isso, entendeu? Hoje eu tô gargalhada. Porque, tipo, se eu tô ferida, né? Eu tô magoada, eu vejo uma irmã ali, eu vou falar sobre, o que eu vou fazer? Ela, né? Eu tô ferida, eu vou o quê? Eu vou ferir ela no meio de eu fugir dos meus problemas. Entendeu? Então, assim, não, eu vou machucar ela porque alguém me machucou, então eu vou machucar ela. Ela vai ouvir aquilo que eu também ouvi. Mas não é dessa forma. Não. Se eu tô curada, se eu digo que eu sou curada, né? Eu sou curada, porque hoje, assim, ninguém me ofende. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu aprendi a perdoar, aprendi a amar, né? Olhar as pessoas por defeito, mas eu olho com olhar de misericórdia, porque eles precisam de ajuda. Tá falando tão bonitinho? Eu preciso de ajuda. Então, assim como eu precisei de ajuda, eu também preciso, né? Então, tipo, não adianta eu estar magoada, eu vou lá e machucar ela, que ela não tem culpa dos meus problemas. Então, exatamente. E assim, eu senti essa questão da mágoa, que eu não sabia que eu tinha mágoa no meu coração, mas um coração não vai dar um grito à toa, né? Todas as nossas doenças, todas, sem exceção, ó, elas têm lá no fundo uma mágoa. Mas a palavra mágoa, ela significa, sabe o quê? Água. Água mar, água, não queria falar a palavra podre, mas acho que não tem outro jeito. É água parada, aquela água que fica ali parada, suja, isso. Aquela água turva. E o que uma água parada faz? Aí vem o mosquito da dengue, aí vem um monte de doença, não é? Isso que é mágoa. Por exemplo, essas marquinhas aqui, roxinha, de tanto eu tomar injeção, toda semana é um monte. Eu já vou sair daqui, já tô indo mais um monte lá. E esse roxinho é o meu sangue que escapou e que ficou parado aqui. Então ele não circulou, aí ele ficou roxo. Entenderam? A mágoa é isso, é uma marca roxa no nosso coração. Então, quando nós não nos ofendemos, somos nós que ganhamos.
Então, por isso que Jesus falou, perdoa, porque é você que vai ganhar. Entenderam? Então, Jesus acertou, né? Então, gente, eu quero agradecer muito a presença aí de vocês e dizer que vamos continuar juntos, não é? Quanto mais próximos, melhor. Olha lá, você não está sozinho, nós estamos vivendo esse mês em que nós paramos mais para conversar a respeito das mágoas, né? Dessas dores da alma, que no final das contas, muitas vezes a gente morre antes do tempo, sabia? A gente acha que não, nós pensamos que não existe isso de morrer antes da hora. Existe, claro que existe. Se a pessoa está sempre aborrecida, sempre angustiada, sempre nervosa, é claro que o corpo dela vai sentindo, não é? E eu não falo isso por vocês não, falo isso por mim, sei o que eu estou falando. E às vezes a gente não percebe que a gente está magoado, que a gente está triste, que aconteceu uma coisa que deixou o nosso coração, não é? Às vezes o nosso coração fica doente porque a gente ama demais. Sabia que amar demais também não é claro que eu estou falando por uma figura. Quando a gente fala amar demais, o amor não quer demais. Mas quando a gente sente aquela saudade que dói, tudo que dói não é bom. A gente tem que sentir uma saudade alegre, né? Nós temos que lembrar das pessoas que nós amamos com paz no coração. Eu vou contar uma coisa para vocês a meu respeito. Às vezes, alguma coisa me magoa e eu digo que eu ainda de vez em quando me magoo em alguns assuntos. E aí eu fico, às vezes eu fico ali, trabalhando aquilo e não sai muito fácil não. Às vezes demora uma semana, 15 dias, ninguém percebe, mas eu tô ali. Então eu vejo que não é fácil. Estou dizendo para vocês que eu sei que não é fácil. Mas também, quando eu consigo, aí eu volto a mim e aquilo foi embora. Mas eu não vou mentir para mim que aquilo não me machucou. Porque se a gente mentir, não machucou. E não for analisar, avaliar o que fez eu me sentir com tanta dor no meu coração. Essa pessoa, quando ela fez isso comigo, na cabeça dela, ela estava certa, né? As pessoas às vezes dizem coisas para nós. Hoje em dia, pela internet, nos grupos, não é tão fácil magoar as pessoas, já notaram? Tu fala uma coisa ali no grupo da família, nem se toca, que está dizendo algo que vai magoar alguém, não é? Quando alguém, às vezes, a gente não gosta, a gente vai lá e faz o quê? O que a gente faz com a pessoa que você não é, que era simpática, estava ali, agora não é mais? Pela internet. Tá muito mais fácil da gente arrancar a pessoa da nossa vida. Como que nós arrancamos uma pessoa da nossa vida pela internet? Como é que é, Daiane? Você que é entendido? Hã? Bloqueando. Não é fácil. Bloqueia, vai lá e bloqueia. E isso, será que isso é cristão? E se Jesus resolver nos bloquear? Já pararam para pensar? Porque, o que, não é porque não, mas o que nos leva a bloquear uma pessoa? É porque aquela pessoa nos é antipática. Aquela pessoa, ela está nos aborrecendo. E a gente vai e bloqueia para não ficar ouvindo o que ela está falando. É tão rápido. Será que isso não é muito parecido com aquelas pessoas, vamos dizer assim, lá nos tempos antigos? Que alguém falava qualquer coisa, ali ia lá e matava a pessoa. Não é uma forma de bloquear? Para sempre? Tem diferença?
corta pela raiz, né? Tem tantas maneiras de nós não ouvirmos o que a pessoa fala ou de nos defendermos sem ser essa forma tão radical, porque isso podem ter certeza, isso ainda é resquício daquele tempo que a gente ia lá e enforcava a pessoa. Mas aí a situação é o seguinte, às vezes porque ele não fez, não ficou, né? Mas às vezes aquela pessoa estava, já recebi vários grupos, né? Ah, sim, entendi. Não, aí é uma pessoa que você não conhece. Não é uma pessoa da sua relação. Aí sim, lógico, claro, aí é defesa. Ah, claro, eu também. Às vezes eu começo a receber umas, porque o meu Instagram, né? Depois vocês entram tudo no meu Instagram. Eu tenho muitas de vocês. O meu Instagram, ele é público. Às vezes eu recebo alguma mensagem de uma pessoa que eu não sei quem é e falando coisas assim decorosas. Aí eu realmente vou lá e bloqueio, mas aí é diferente. Eu não estou matando uma pessoa da minha convivência, né? Aí bloqueio o irmão, bloqueio um companheiro, né, de trabalho, alguém que, sabe, a vida sempre vai nos colocar na presença dessa pessoa, de um jeito ou de outro. Então, às vezes é melhor escutar alguma coisa. Deixa eu comentar uma situação. Essa situação, assim, o problema mais entre eu e o marido, né? Aí eu não aceitava de jeito nenhum, que eu, tipo assim, o perdão, ele é importante sim, né? Então, coisas assim que hoje, graças a Deus, eu superei. E aqui eu aceitei quem eu era. Então, a partir de quando eu aceitei, eu sou uma nova pessoa. Olha só, gente, a importância do que ela está falando de buscar ajuda, né? Então, que maravilha essa pastora. Ela fez um trabalho com você de psicologia muito importante. Por isso que eu falo, a importância das igrejas. Não importa a religião, que nós somos espíritas, eu sou espírita, mas vocês estão vendo que nós aceitamos todas as religiões. Porque é muito importante isso. O que ela fez foi uma coisa maravilhosa. Então, minhas queridas, aquelas pessoas da nossa relação, da nossa convivência, dessas que eu estou falando, não é pessoas que vão botar em risco a nossa saúde, a nossa vida, né? Mas essas pessoas a gente tem que procurar, se não der conta, procurar ajuda, vai falar com a pessoa, olha, isso que você está fazendo não é legal, não estou gostando, estabelece uma conversa, procura, né? E aí nós vamos nos sentir melhor, porque às vezes quando nós simplesmente bloqueamos, aquilo fica dentro de nós, né? E fica como uma água parada. Então vamos encerrando, tá bom? Porque a gente não sabe o que ela está passando, né? A pessoa que ofende, ela também está ferida. Ela também está ferida. Então eu creio assim, que quando essa pessoa estiver desse jeito, machucou, né? Então vamos esperar ela um tempo para que ela se acalme. E depois você vai e conversa. Ela vai, eu não gostei daquela maneira, então tipo assim, ela vai, tipo, se eu estiver com raiva, né? Eu já falo pro meu pastor, ó, quando eu estiver com raiva, você deixa lá no cantinho, não me pergunte agora o que está passando, porque eu vou chegar ao ponto de que Sim. então deixa eu primeiro me acalmar, eu mesmo vou até você, entendeu? Não me pergunte por quê, porque você está sabendo o que eu estou passando. Exatamente. Então, nesse momento, nós vamos chamar Jesus novamente, prestar atenção nele, que está sempre conosco, e vamos esquecer os nossos problemas, pedir a Jesus que nos mande muita saúde, mas a saúde da alma, Senhor. Desça sobre nós, Jesus, os fluidos calmantes que vão acalmar os nossos corações. Abençoa a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que possamos continuar
as nossas tarefas, na vossa paz. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.